sempre foi voltado para almas. E eu creio que Deus ele vai abençoar essas vidas e vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. João capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz socorro. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Repita comigo, uma festa. Mais uma vez, uma festa. Jesus estava subindo para uma festa. Eu preciso que você decore essa parte, porque ela é muito importante para o texto. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço nesse momento que Teu Espírito Santo conduza essa palavra. Existem pessoas que chegaram aqui, Deus, em busca de uma palavra, ansiando por uma palavra. Existem pessoas que chegaram aqui, Deus, desanimadas, desacreditadas. Existem pessoas que sentem que a vida não anda. O sentimento é de que está parado, não há movimento. Mas eu creio que o Senhor está aqui hoje, Pai. E eu creio que através da Tua palavra, algo poderoso vai acontecer nesse lugar. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Um dos livros que é muito importante e muito interessante para você começar lendo é o livro de João. O livro de João é o livro recomendado para todo mundo que se converte. Se converteu, leia o livro de João. Por que o livro de João? Os 4 evangelhos, eles são escritos por 4 autores diferentes. O primeiro autor foi o autor que é o Marcos. Marcos, ele é o evangelho base. Todos os evangelhos foram escritos com base em Marcos. E a visão de Marcos é uma visão do todo, é uma visão geral. 16 capítulos tem o livro de Marcos. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então quando você vai ler o livro de Mateus, você vai perceber que está escrito assim, ó, conforme disse o profeta tal, conforme disse o profeta tal, conforme disse o profeta. O livro de Mateus, ele é o autor que tenta convencer os judeus sobre o evangelho. O livro de Lucas, ele era médico. Então Lucas escreve para convencer os gregos da época. Tanto que o primeiro capítulo de Lucas tem quase 80 versículos, né? Lucas, ele é tipo mulher falando, sabe? Fala bastante, assim. Quando você lê o livro de Lucas, você vai perceber e você vai se atentar que tem muito detalhe, rico em detalhe. Mulheres são detalhistas, sim ou não, gente? Agora os homens apareceram, aleluia. Mulheres têm detalhes. Às vezes a Bruna começa a falar. A pior coisa é quando a Bruna está falando alguma coisa, eu não estou prestando atenção, ela fala assim: o que eu falei? Eu resumo o contexto. Eu falo: você falou sobre isso? Ela: não, você esqueceu de falar que eu falei sobre isso. Eu falei: não, mas o resumo é isso. Mulher gosta de falar. E Lucas, ele traz detalhes, ele traz riquezas de detalhes. Ele explica especificamente porque ele precisava convencer os gregos, que era o povo de maior conhecimento. Até hoje a nossa cultura, ela é dirigida pela ideia, né, e pela mentalidade grega, porque os gregos são ricos em conhecimento. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Só que o livro de João, gente, o livro de João foi escrito para aqueles que são os gentios, aqueles que não conheciam, aqueles que começaram a conhecer. Então o livro de João se faz se apaixonar por Jesus. O livro de João te mostra o amor. O livro de João é o único livro que mostra que Jesus chorou. É o único livro que mostra aquela presença, aquele toque, aquele amor. Jesus, ele chorou. E existem 3 capítulos de João que são muito importantes. O primeiro capítulo de João que você precisa entender que é muito importante é o capítulo de número 5, que é o capítulo que nós lemos. O capítulo de número 5, ele fala da cura de um homem que estava paralítico há 38 anos.
O segundo capítulo é o capítulo de número 9, que fala de um cego de nascença. E o terceiro capítulo é o capítulo de número 11, que fala da ressurreição de Lázaro. O que esses 3 capítulos têm em comum? Esses 3 capítulos, eles são a prova de que Jesus é Deus. Por que a prova? Porque quando você vai pegar o Velho Testamento, era necessário para que o Messias viesse, o Cristo viesse, era necessário que ele pudesse curar um paralítico de nascença, que ele pudesse curar um cego de nascença e que ele pudesse ressuscitar um morto até 3 dias. Como Jesus, ele era poderoso em obras, ele ressuscitou Lázaro há 4 dias para mostrar que ele era Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? O livro de João é um livro que você precisa se aprofundar e é um livro que você encontra o amor, a graça de Jesus. É em João que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, que é mencionado, que é o milagre que acontece no casamento. Então eu quero deixar aqui para você, leia o livro de João, se esforce nesse livro, dedique. Pastor, como que eu faço? Tire um capítulo por dia, leia, estude, se aprofunde. Eu quero trazer aqui algo para poder aprofundar e trazer um ensinamento para você. Esse homem, ele estava há 38 anos passando por essa luta. Gente, eu entendo o que é passar por uma luta durante 6 meses. Nós estamos passando aí aproximadamente 6 meses com a situação que a pastora Bruna está vivendo, de uma doença. E eu quero pedir a oração já para a igreja aqui. Ela fez, em nome de Jesus, a última quimioterapia. E agora, daqui 15 dias, ela vai fazer um exame para saber se existe mais alguma coisa. E nós cremos que naquele exame vai dar que ela está curada em nome de Jesus, amém? Eu sei o que é passar por isso 6 meses. Algumas pessoas sabem aqui como é passar por uma luta ou algo que mobiliza a tua vida durante 1 ano, pelo menos. Ou faz 2 anos, pastor, que eu estou passando por uma dificuldade, não consegui arrumar um emprego. Faz 3 anos que eu não consigo, mas gente, 38 anos sofrendo. 38 anos passando por uma dificuldade, 38 anos que aquele homem não tinha movimento na tua vida, ele não conseguia se movimentar. E existem 3 características interessantes nesse texto. A primeira característica é que ele era carregado pelas pessoas para ficar no tanque todos os dias. Então toda manhã alguém pegava aquele homem, levava ele no tanque, deixava ele lá, e na parte da tarde voltava, pegava ele e falava assim: ei, não aconteceu nada? Não, então vamos embora, vou te levar embora. E levava esse homem embora. E eu não sei você, mas é horrível você viver como sendo um peso para as pessoas, sim ou não? É horrível você viver sabendo que as pessoas precisam te sustentar, ou que você precisa ficar pedindo favor para as pessoas. É horrível viver de favores. E a história desse homem mostra que ele era um homem que vivia de favores. Ele era um homem que as pessoas precisavam fazer favores para ele. E não tem coisa pior do que você saber quem é, viver uma vida e há 38 anos ficar dependendo das pessoas. É horrível depender das pessoas. É horrível você depender de um ambiente, depender de um trabalho, depender da aprovação de alguém, depender de um relacionamento abusivo, depender de N situações que você vive, mas você fica dependente, preso naquilo. Esse homem estava há 38 anos dependendo das pessoas. A segunda coisa, ele via as pessoas sendo curadas e ele não era curado. Aí que é pior. Ele fala para Jesus: vem um anjo, desce aqui, o primeiro que entra na água é curado. Gente, fica imaginando aquela cena, um monte de doentes naquele ambiente. A água agitou, o ceguinho vai correndo, pula na água, tô vendo. E o aleijado não conseguia. E as coisas acontecendo, e aquele homem olhava assim: por que não eu? Gente, deixa eu te falar uma coisa: o problema não é você estar aleijado, o problema não é você estar doente, o problema é todo mundo estar vivendo e tendo saúde do seu lado, sim ou não? Fala a verdade, eu sou só eu que sou assim? Sim ou não, gente? Você quer ver o que mata a gente? Comparação. A comparação gera em nós algo terrível. Você quer conhecer um gordinho? Vou te passar aqui o esquema. Vai comer pizza com ele. Se ele pegar o pedaço maior, você ficar olhando e se comparando com o seu, é porque você também é um gordinho. Esses dias eu fui comer com a Bruna. Ela pediu lá 2 parmegianas. E eu fiquei olhando a bandeja. E eu vi que ela colocou a bandeja maior para ela. Os 2 iam comer parmegiana, sim ou não? Mas o dela era melhor. Escapou bem. Ambiente de comparação. O problema, gente, não é você estar com o seu carrinho velho. O problema é todo mundo da igreja começa a comprar um carro novo e só você está com carrinho velho, sim ou não? O problema não é você estar solteiro. O problema é que nessa igreja abençoada, o povo quer casar. E é casamento atrás de casamento. Eu estou tropeçando em casamento aqui. É casamento atrás de casamento. Aí você fala assim: meu Deus do céu, comparação. O problema é que você olha para a vida de alguém e fala: aquele bateu o primeiro milhão com 30 anos.
E eu não consegui nem comprar uma patinete com 25. A gente começa a comparar, o problema não é o que nós estamos vivendo. Aquele homem olhar e falar assim, não, beleza, eu estou doente, tem geral doente aqui, mas quando a água balança, alguém entra, que droga, por que não eu? Aquele homem, ele vivia um ambiente de comparação. Primeiro, ele era carregado pelas pessoas e aquilo já era horrível para ele. E agora ele vivia num ambiente de comparação, onde as pessoas tinham e ele não. Onde algumas pessoas viviam e ele não. O terceiro ponto que você observa na vida desse homem, aonde ele estava era um ambiente de morte, era um ambiente de doença, mas ali do lado existia um ambiente de festa. Jesus estava subindo para a festa e ele passou e parou no tanque de Betesda. Um grande ensinamento que você precisa ter nessa noite: não é porque você está vivendo os seus piores dias que as pessoas vão parar de fazer festa para poder olhar para você. O nosso problema e a nossa crise é olhar para nós e falar assim, poxa, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, eu estou vivendo um luto, eu estou vivendo uma situação horrível, e as pessoas estão fazendo festa, elas não se compadecem de mim. Eu já tive que sair de velório e depois ter que ir para aniversários. Porque enquanto uns estão em luto, os outros estão em festa, gente. E se você não tiver essa expertise de entender que a vida é assim, você vai ficar sofrendo cada vez mais. E não é somente estar manco, não é somente estar aleijado, mas você vai começar a gerar dentro de você angústias na tua alma. Foi o que aconteceu com esse homem, nós vamos entender na história. Esse homem, ele não era o único problema dele, não era a deficiência que ele estava vivendo, mas ele estava carregando muitos outros problemas. Por quê? Alguém sempre deixava ele ali e depois voltava para buscar. Ele era um peso para aquelas pessoas. Enquanto ele estava ali no tanque, estava acontecendo uma grande festa e ninguém estava preocupado se ele estava bem ou não. Eu me lembro quando meu irmão foi preso e eu pastoreando jovens, e nesse dia teve um intercâmbio na nossa igreja. E eu lembro que eu liguei para o líder de jovens e falei assim, cara, eu não vou conseguir chegar porque meu irmão acabou de ser preso, toca o barco aí, conduz aí, que depois que eu sair da delegacia eu vou aí. Eu fui para a delegacia, eu chorei, eu vi meu irmão algemado, eu comecei a abraçar ele, eu chorava com ele. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida naquele dia. Eu cheguei depois ali, eu estava no carro, a Bruna olhou para mim e falou assim, amor, agora você precisa colocar uma armadura e ser forte, porque nós estamos indo para a igreja, e os jovens não sabem o que está acontecendo. Na hora que eu paro o meu carro, eu entro na igreja, na hora que eu coloco o pé dentro da igreja, um jovem fala para mim, e aí pastor, tá desviado hein, não vem no culto? Foi, irmão, tava resolvendo uns BO, mas agora a gente tá junto. Aí chega outro, eita, bifão hein? Pastor, que é bifão? É um crente carnal. Está no bife, está na alcatra, entendeu? Está carnal. É o crente que está na carne. E você precisa entender que a vida é assim. Qual é o grande problema? Você está passando por uma luta. Você chega na igreja, você vê alguém fazendo festa, você fecha a cara, você não cumprimenta, você não troca ideia. As pessoas têm que ficar pisando em ovos com você, você já percebeu? Fulano, por que você está assim? Ah, porque ninguém sabe da minha luta, ninguém sabe da minha dor, ninguém sabe o que eu estou passando. Em todo ambiente onde existe luto, também vai existir um paralelo, um ambiente que existe festa. Agora tem alguém morrendo, mas agora também tem alguém nascendo. Isso se chama vida, igreja. Se você não tiver essa expertise, você vai continuar sofrendo, você vai continuar carregando um peso dentro do seu coração. Aquele homem, ele está passando por um cenário que ele é paralítico, e agora ele está num cenário há 38 anos vivendo isso. Então começa aqui a contar a história desse homem. Jesus, de repente, ele passou naquele tanque e ele começou a olhar os enfermos naquele lugar. Existiam outros enfermos naquele lugar, sim ou não? Mas por que o homem de 38 anos? Por que o paralítico? Jesus poderia ter curado vários outros homens, mas por que ele parou para curar esse homem? Por que ele parou para conversar com esse homem? Por que ele olhou na bolota dos olhos desse homem e falou assim, eu quero conversar com você? Anote aí se você quiser anotar. Primeiro ponto, ele não desistiu. Cara, você não consegue entender isso, mas você está passando por luta e você promete que nunca mais você vai vir para a igreja. Você já falou no teu coração, eu nunca mais vou na igreja, eu estou cansado, as coisas da minha vida não se resolvem, as coisas da minha vida não vão para frente. Mas no culto seguinte você está aqui, sim ou não? Você tem uma característica daquele homem, não importa o tempo que você está passando pelo problema, não importa o quanto de dificuldade você está passando, você não desiste. Imagina 38 anos todo dia estando naquele tanque. E eu já cheguei num ponto da minha vida que eu falei assim, eu nunca mais vou na igreja, eu nunca mais coloco o pé dentro da igreja, eu já não aguento mais o que estão fazendo comigo, eu já não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Mas de repente o Espírito Santo vem e fala assim, bora filho. E você entra dentro da igreja e você não desiste. Culto após culto você está aqui. Você tem uma característica que chama a atenção de Jesus. Você está passando por algum problema ou dificuldade? Eu só tenho uma palavra para você, não desiste, porque o Rei dos Reis, ele está passando aqui, e ele pode tocar em você, ele pode transformar a tua história hoje. Pode ser que seja hoje que ele entre aqui num ambiente onde tem um monte de gente doente.
Só que algo chamou a atenção de Jesus. O que foi? Aquele que não desistiu. Pode ser que lá atrás você falou assim: eu nunca mais piso numa igreja, eu nunca mais entro na casa do Senhor, eu nunca mais vou numa igreja, eu detesto pastor, eu detesto igreja, eu vim visitar essa igreja, ou eu vim aqui, eu estou vindo aqui há algum tempo, e esse pastor me fala de dinheiro, aquilo que eu detesto. Mas deixa eu te falar uma coisa: mesmo assim você ficou no culto, mesmo assim você não desistiu, mesmo assim você está aqui, e Jesus está passando, e Ele pode tocar e transformar a tua vida agora, em nome de Jesus. Não desistiu. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Rispa. Quem já ouviu a história de uma mulher chamada Rispa? Quem aqui já ouviu? Top, os crentes da escola dominical. A Bíblia diz que Rispa, ela era uma das concubinas de Saul. E os gersonitas que estavam ali haviam arrumado uma briga com Saul. Saul mandou matar todo mundo, Saul destruiu todo mundo, deu uma treta doida lá de guerra. Depois de muitos anos, Davi assume o trono e começa a vir uma fome sobre a terra. A Bíblia diz que quando veio essa fome sobre a terra, Davi foi consultar o Senhor e disse: por que isso está acontecendo, Senhor? A Bíblia diz: porque eu tinha uma aliança com os gersonitas e Saul matou eles. Saul destruiu esse povo, e por causa da desobediência de Saul, eu estou punindo o povo. A Bíblia diz que Davi manda chamar eles e fala assim: o que a gente precisa fazer? O que é que a gente tem que fazer para cessar essa praga? O que vocês querem? Eles falam assim: a gente não quer nada, somente que você mate 7 filhos da linhagem de Saul. Ele vai então e mata 7 jovens. Davi manda matar 7 jovens. Desses 7 jovens, um deles era filho de Rispa. A Bíblia diz que eles foram mortos e pendurados. Eles foram pendurados para apodrecerem, não iam ser enterrados. A Bíblia diz que durante 6 meses, repita comigo, 6 meses, aquela mulher ia e ficava todos os dias zelando e cuidando de um corpo morto. Ela pegava folhas e ela ficava batendo para que os bichos não viessem sobre o corpo do filho dela. Ela ficou durante 6 meses cuidando de algo que ela não tinha nem esperança que um dia ressuscitaria ou que voltaria, mas ela continuou acreditando que Deus faria justiça ao favor dela. Você está vivendo um momento de injustiça, você está vivendo um momento de abandono, você está vivendo um momento a qual você não consegue acreditar. Eu só tenho uma palavra para dizer para você: não desista. Deus vê todas as coisas e Deus vai te honrar. Ele nunca perdeu uma batalha, não é a sua que Ele vai perder. Você está entendendo isso aqui? Rispa falou assim: o que? Eu não vou parar. Mas os seus filhos não vão voltar, Rispa, você é louca. Por que você está fazendo isso? Durante 6 meses, todos os dias, ela vinha com as folhas e ela abanava os corpos dos filhos mortos. Você consegue entender a dor dessa mulher? Você consegue entender a dificuldade que essa mulher está vivendo? Você consegue entender quanta humilhação essa mulher está passando? Assim como esse homem, 38 anos humilhado, 38 anos querendo ir no banheiro, não podia ir no banheiro, porque se a água agitasse, agitou, entrou outro, curou, e eu estava no banheiro. Você já viveu esse negócio? Você fica na fila esperando dar seu horário, você está apertado, você quer ir no banheiro, você quer fazer alguma coisa, e toda hora que vai dar o teu horário, fecha o caixa, fecha alguma coisa, não dá certo, mas mesmo assim você volta, e mesmo assim você volta, e mesmo assim você volta. Foi o que aconteceu com Rispa. Ela não parou, ela continuou abanando, porque ela falou: eu creio que o meu Senhor, Ele vai fazer justiça em meu favor. O que está faltando para a igreja é ter fé de que Deus pode fazer. O que está faltando para a igreja é voltar para o beabá do Evangelho e entender que existe um Jesus poderoso que está passando. Ele estava passando e algo chamou a atenção dele. E o que chamou a atenção dele foi a persistência daquele homem. Ele não desistiu. O diabo todos os dias levanta e fala assim: nós vamos destruir a vida do fulano, nós vamos parar o ministério dele, nós vamos parar a vida dele. Só que aí você se levanta, fala: Senhor, obrigado por mais um dia. Você glorifica o nome dEle, você exalta o nome dEle. Existe uma canção que diz: o inimigo não entende o porquê, mas é a graça que me fortalece e me faz vencer. Ele não entende. Quantas vezes o diabo tentou te parar, quantas vezes ele tentou jogar desânimo, mas você não desistiu, cara. O que chamou a atenção de Jesus foi que aquele homem não desistiu. Existiam muitos enfermos. Você já desviou, você já voltou, você já desviou de novo, você já voltou. Você está desviado aqui dentro, mas está voltando hoje, e Deus está fazendo as coisas, e Ele está olhando para você. Não desistiu. Eu tenho algo contigo, eu tenho algo com a tua vida, eu tenho algo com a tua história, eu tenho algo com o teu ministério. Pode ser que você ache que desistiu, pode ser que você está dizendo que nunca mais você sobe no altar, pode ser que você está dizendo que você nunca mais vai fazer nada na casa do Senhor, mas eu tenho algo para a tua vida. Não desista, eu estou tocando. Ele está fazendo. Ele não desistiu. E por ele não ter desistido, o verso de número 6 diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Gente, qual deveria ser a resposta desse homem?
Qual deveria ser a resposta? Foi isso que ele disse? Jesus olha nos olhos daquele homem. E às vezes parece que é loucura o que eu estou pregando aqui, mas é o que a gente vive todos os dias. Pastor, se Deus sabe o que eu preciso, por que Ele me pergunta? Se Deus sabia que aquele homem estava paralítico há 38 anos, qual era a resposta óbvia? A resposta óbvia era sim. Jesus não precisaria falar para ele, você quer ser curado? Jesus não precisaria olhar para ele e falar assim, olha, eu tenho poder, você quer ser curado? Porque aquele homem queria ser curado, aquele homem queria tanto que ele estava no ambiente para ser curado. Mas se ele estava no ambiente para ser curado, Jesus sabia que ele queria ser curado, por que Jesus pergunta, gente? Por que Jesus olha para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Porque mais do que curar a tua vida hoje, Jesus ele tem interesse em você. Ele tem interesse de te olhar nos olhos, ele tem interesse de se relacionar com você. O que foi que nós pregamos aqui no domingo passado? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou sobre as vestes de Jesus. Só que Jesus fala assim, alguém me tocou. Aquela mulher se vira e olha para ele, e ele olha nos olhos dela e fala assim, filha. Porque Jesus, ele quer ter um relacionamento com você, ele tem interesse na tua vida, não é somente te curar, não é somente tocar sobre a sua área financeira hoje, não é somente tocar sobre a sua saúde, não é somente te curar da depressão, da síndrome do pânico, não é somente tirar a ansiedade, ele quer se relacionar com você. Você quer ser curado? Eu estou olhando para você, eu estou conversando com você porque ninguém conversa. Gente, sabe qual que é a coisa mais interessante de ser pastor? É que as pessoas nos procuram e falam assim, pastor, eu preciso de um conselho, vamos conversar? Bora, vamos conversar. Aí eu sento na cadeira, pode falar. Pastor, então eu estou com um problema aqui, e eu estava pensando em fazer isso e isso. Aí eu vou falar assim, não, eu acho que... Não, pastor, deixa eu terminar. Eu falo, tá bom. Então, pastor, eu estava pensando em fazer isso e isso, e eu estava pensando em ir por esse caminho. Eu acho que você deve... Não, pastor, calma aí, que senão eu vou perder o raciocínio. Deixa eu falar. A pessoa fala. Fala. 1 hora falando. Aí eu falo, pastor, peraí que eu estou terminando. Fala. Termina de falar, fala assim, ó. Então, pastor, obrigado pela conversa. Nossa, pastor, que sabedoria. Nossa, foi tão bom conversar com o pastor. Olha, eu estou saindo daqui mais aliviado. O pastor é um homem de Deus. Que sabedoria. Que entendimento. Gente, eu falei alguma coisa? Porque as pessoas, elas não estão simplesmente procurando uma cura, mas elas querem atenção. E Jesus sabia que ela queria atenção, que aquele homem queria atenção. Porque ninguém olhava para aquele homem. Ele era um peso para as pessoas. Ele era um peso para todo mundo. Tinha gente fazendo festa, e você acha que ele não ouvia o barulho da festa? Você acha que ele não ouvia todo mundo cantando e dançando e pulando? E ele sabendo que estava numa condição que ninguém estava indo lá visitar ele? Aquele homem não estava ferido somente nas pernas, aquele homem estava ferido na alma. Eu não sei se você entende o que Jesus está tentando nos trazer aqui, mas existem pessoas aqui que precisam de um toque de Jesus, precisam, mas antes precisam que Ele olhe nos seus olhos e fale com você. Tá tudo bem? Você quer ser curado? Porque esse é o Jesus de amor. Esse é o Jesus que nos olha nos olhos. Esse é o Jesus que se importa com a gente. Por que a Bíblia ela é enfática de mostrar Jesus perguntando algo óbvio? Porque mais do que te perguntar, Ele quer se relacionar com você. Ele já sabe. Pastor, por que eu devo orar por algo que Deus já sabe? Porque é relacionamento. Ele quer que você se relacione com Ele. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus não é uma estátua que está olhando para nós. O nosso Deus não é um animal. Ele não é um bode, Ele não é um carneiro. Nosso Deus é vivo, é rei, é santo. E Ele quer se relacionar com você. É por isso que a Bíblia diz que a comunhão do Espírito esteja com vocês. O que isso significa? O Espírito Santo é o Deus do relacionamento. Ele quer se relacionar. Por que Ele pergunta se Ele já sabe? É porque Ele quer olhar para você e falar assim, eu tenho interesse em você. Pode falar. Abre o teu coração, vamos conversar. Fala o que você está sentindo. E aquele homem então começa a falar o que ele está sentindo. Quando Jesus olha para ele e fala assim, você quer ser curado? Olha o que diz o texto em seguida. Verso de número 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega e entra antes de mim. A pergunta foi, você quer ser curado? Mas a resposta foi, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que se importe comigo. Eu vim para essa cidade, eu vim para esse país, eu vim para esse ambiente. Ninguém olha para mim, ninguém se importa. Ninguém tem interesse em mim, pastor. Eu estou tentando, eu dou o meu melhor. Eu venho aqui todo dia, Jesus. Todo dia, durante 38 anos. Eu venho aqui, alguém me deixa, alguém me leva. A água agita e ninguém olha para mim. Eu já não aguento mais.
Porque a maior ferida não são as das pernas, a maior ferida é aqui dentro. E ele está falando para Jesus: eu não aguento mais, eu não tenho ninguém, eu não tenho quem olhe para mim, eu não tenho quem se importe. Você chegou aqui, pode ser que o seu sentimento é esse: pastor, eu estou rodeado de pessoas. Aquele homem tinha muitas pessoas perto dele, mas não tinha ninguém. Esse é o reflexo da nossa geração, uma geração que está perto de todo mundo, mas não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para se relacionar, não tem ninguém para dialogar. Chega na igreja, cumprimenta o irmão, a paz do Senhor, está tudo bem, mas vai embora e não está tudo bem. Tem algo aqui dentro que está fedendo, tem algo aqui dentro que está doendo. O que a Bíblia está dizendo é que esse homem está dizendo: eu não tenho ninguém. E o segundo ponto que você precisa entender: Deus, Ele tem algo com aqueles que foram rejeitados. Gente, não toque nos rejeitados, não maltrate. A Bíblia diz: eu sou o Senhor dos órfãos e das viúvas. Não mexam com eles, não mexam com os órfãos, não mexam com as viúvas. O que isso significa? Um órfão, ele tem ausência de pai, e uma viúva tem ausência de homem, de marido, de proteção. Sabe o que Jesus está falando? Eu vou proteger, não toquem. É muito interessante quando você vai ler a palavra, e quando você se aprofunda na palavra, você vai perceber que esse homem, ele era rejeitado, ele era visto como alguém indiferente diante das pessoas. A Bíblia diz lá no verso número 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Se tinha um grande número, por que esse homem se sentia sozinho? Aqui dentro da igreja, gente, eu vou ser bem sincero para você, existe um grande número de pessoas, mas a maioria aqui se sente sozinho, sim ou não? Sim ou não? A minha vontade às vezes é falar: quem sente sozinho, se coloca de pé. Aí as pessoas vão... Calma aí, irmão, não é agora, pastor. Ai, pastor, obrigado, eu estou sozinho. Calma. Se coloca de pé. Aí a pessoa se coloca de pé e fala assim: ó, você que é sozinho, junto com aquele sozinho, vai comer lanche. Tá entendendo? Resolveria a minha vida, irmão. Às vezes dá vontade montar um grupo dos isolados. A maior reclamação que eu tenho dentro da igreja como pastor é: pastor, eu cheguei na igreja e eu não consigo me conectar com as pessoas. Pastor, eu cheguei na igreja e eu me sinto muito sozinho. Deixa eu te dar uma explicação. Nós somos uma igreja que vai fazer 3 anos de igreja, amém? Essa igreja tem uma visão muito da hora. Qual é a visão? Os filhos perdidos. Todo mundo quer vir para essa igreja. Nossa, que igreja da hora. Lá o pastor tem um leão todo colorido na parede. Aleluias. Lá pode fazer tatuagem. Oh, glórias. Falando nisso, nós temos um tatuador na igreja. Cadê ele? Aleluia. Eu já falei para ele aqui. Depois nós trocamos uma ideia. Olha os irmãos. Comida e tatuagem, movimento aqui, ó. A visão. Uau, que visão da hora. Nossa, eu posso ser eu. Sim, você pode ser você. Nossa, o meu coração pode queimar por Jesus. Eu posso adorar Ele. Pode adorar Ele. A visão atrai, mas o que mantém as pessoas dentro da igreja é uma palavrinha chamada cultura. Repita comigo: cultura. Como que você vai gerar uma cultura em 3 anos de igreja? Então deixa eu te dar uma dica aqui. Você chegou dentro da igreja, você viu que o irmão está indo embora e ninguém é amigo de ninguém, está tudo complicado aqui, irmão. O que você faz? Ô, irmão, vamos comer um lanche todo mundo? Chama a gente e monta o bonde dos isolados. Isolado, desolado, chateados, solitários, os magoados, entendeu? Vai montando, irmão. O Menotti é o líder do bonde. Pode ver que o Menotti está em todo aniversário da igreja. Todo aniversário que tem o Menotti está. Ele é amigo do povo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Aqui é como se fosse um grande tanque de Betesda. Jesus, Ele pode curar a tua vida hoje. Ele pode curar a tua história. Mas mais do que curar a tua paralisia, Ele precisa curar os seus traumas, a sua alma. Uma pessoa curada na sua paralisia física, mas não tratada na sua alma, não tratada nas suas emoções, ela vai acabar se machucando, ferindo outras pessoas. Sabe por quê? Porque quem está passando por uma situação como esse homem, que não tem movimento na vida há muito tempo, carregado por pessoas, se receber a cura sem ser tratado por Jesus, sabe o que ele vai fazer? Provavelmente, ele vai deixar que toda aquela ira, aquela mágoa, aquele ressentimento dentro dele acabe machucando outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então você precisa juntar aí, monta o grupo do WhatsApp. Pode adicionar a minha esposa lá que não está online. Mas vai junto também. Desabafo, né? Cadê? Voltando aqui. Jesus, ele demanda uma grande atenção para aqueles que foram rejeitados. A Bíblia mostra isso. Ele dá atenção. Olha que interessante.
Em Gênesis 29, do verso de número 30 ao verso de número 31, diz assim, ó: Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida. Repita comigo, preferida. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Deixa eu te falar uma coisa: não despreze os filhos de Deus, porque Deus entra na guerra para proteger os desprezados. Pastor, eu sou rejeitado. Pastor, na minha família eu sou excluído. Pastor, na minha casa ninguém dá atenção para mim. Existe um homem na Bíblia chamado Davi. Enquanto todos os irmãos estavam em casa, ele estava cuidando das ovelhas. Um dia o profeta entrou dentro da casa dele e falou assim: a gente não se assenta à mesa enquanto Davi não sentar na mesa. Deus, ele tem um quesinho com aqueles que são rejeitados. Deus, ele tem um amor para aqueles que estão sendo humilhados. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Quando Jesus olha para aquele homem, ele fala assim: olha a situação que esse homem está passando, há 38 anos. Jesus chega naquele homem e ele conversa com aquele homem. A Bíblia fala também sobre uma mulher chamada Ana. Quem conhece a história de Ana? Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Era desprezada por Penina todos os dias. Mas um dia o Senhor ouviu e viu o lamento dela e falou assim: eu vou te dar filhos. Deixa eu te falar uma coisa: hoje o Senhor que tudo ouve, o Senhor que tudo vê e o Senhor que tudo sabe, Ele está ouvindo o teu lamento, Ele está ouvindo o barulho das tuas lágrimas pingando no chão, e Ele vai te recompensar. Você precisa crer nisso, velho. Você precisa ter isso no teu coração. Pastor, eu sinto que minha vida não se movimenta, eu sinto que as coisas não vão para frente, eu sinto que está todo mundo fazendo festa e só eu que não estou vivendo, eu sinto que as coisas estão acontecendo para todo mundo, mas para mim não. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está passando e Ele está olhando, e no meio da multidão Ele vai te curar, cara. Essa palavra aqui não é para todo mundo que está aqui hoje, essa palavra é para alguns que chegaram aqui e sabem que Deus está falando com você. Pastor, mas estão me desprezando na minha empresa, me humilham lá dentro, me maltratam, me tratam como se eu fosse um lixo lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está vendo todas as coisas e Ele vai cuidar de você. Pastor, eu não consigo, eu tenho que ficar fazendo conta, é 300 contra 900 boletos, não estou dando conta. Jesus está olhando e Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas você precisa fazer uma coisa: o que é isso? Não desista, não entregue os pontos, continua trabalhando, continua estudando, continua fazendo. Se especializa, vai para uma faculdade melhor, vai para um ambiente maior, começa a entregar currículo, começa a se esforçar, começa a se conectar com as pessoas, não desiste, continua fazendo. Mas pastor, não está acontecendo, continua. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3. Uma hora o Senhor olha e Ele vai falar assim: eu tenho algo com você. Você precisa crer, cara, você precisa ter fé. Ele tem um sentimento, um quesinho com aqueles que são rejeitados. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta para aquele homem, a primeira coisa que ele observa naquele homem é: não tenho ninguém. Aquele homem externa uma deficiência maior do que a que era aleijado. Eu não tenho ninguém. Qual é a segunda situação que Jesus tira de dentro dele? Ele fala assim: porque quando eu vou entrar no tanque, vem outro e entra no meu lugar, e as águas agitadas. Olha que ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Repita comigo: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. O segundo ponto que você vai perceber na vida desse homem: ele acreditava que o tanque ia resolver o problema dele. E aqui Deus, Ele quer apertar um pouco o calo com você, porque existem pessoas que estão aqui hoje que acreditam que a resposta que você precisa está no tanque. Sabe o que é isso? Nós colocamos as expectativas erradas. Como assim, pastor? Existem pessoas que vêm aqui e acham que a vida vai melhorar, ou que a vida vai mudar, ou que a vida vai ser melhor depois que você passar pelo tanque. Que tanque é esse? Pode ser o tanque do casamento, pode ser o tanque da empresa melhor, pode ser o tanque de um salário maior. Não, porque quando eu ganhar 10 mil, 20 mil, 100 mil por mês, aí sim a minha vida vai ser diferente. Quem já disse isso? Eu já disse. Eu me lembro que quando eu tinha, não sei quantos anos, mas eu lembro que eu era novo, e eu lembro que eu estava fazendo caminhada no Corgo lá, fitness, né, irmão? Já faz anos que eu faço isso e as coisas nunca mudam, mas vai dar certo. Calçadão é mais top, né? Qual calçadão? Do Taquaral? Não, da Vila União. Estava no calçadão da Vila União
E eu me lembro que eu fiz uma oração, eu falei, olha que oração boba. Eu falei, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. E eu sei que se eu tiver um iPhone, olha isso, vai ser diferente na minha vida. Diferente mesmo, dá uma raiva, não dá, irmão? Ou bateria que não dura. Diferente mesmo, vai ser passar nervoso. E eu lembro que eu fiz aquela oração, e eu falei para o Senhor, clamando, me dá um iPhone, me dá um iPhone, me dá um iPhone. Molecão. E eu lembro que eu consegui o iPhone, aleluia, iPhone 6. Meu Deus do céu. Dei para Beatriz depois. Trocou essa semana, estava dando até dó. E eu lembro que depois que eu ganhei o iPhone 6 não mudou nada na minha vida. Aí fui pro 8, não mudou nada também. Os irmãos que estão no 13 aqui estão querendo me humilhar, né? Complicado. Eu entendi que o segredo não estava naquilo. Eu me lembro que eu falei assim, quando eu tiver um salário de X, aí sim as coisas vão ser diferentes. Quem já disse isso? Você já chegou nesse salário, sim ou não? Tem uns irmãos aqui, não, pastor. Estou na esperança de ser diferente ainda. Mas quem já chegou num salário que você desejava? Quando você era molecote, pelo menos, você desejava um salário, você falava, cheguei. Quem chegou? Ah, meus irmãos estão prosperando a igreja, né? Glória a Deus, né? A maioria é pobre, né? Mas vai chegar lá em nome de Jesus. Que nem o pastor que daqui, mas vai dar certo. Você chega, mas não muda nada. Quem aqui falou, quando eu casar vai ser diferente? Quem já falou? Casou, irmão? Casou ou não? Adai, olha, os caras estão na maldade aqui, esse banco aqui, ó. Todo mundo de disciplina, mapeamento de sala aqui, por favor. Não, porque quando eu casar vai ser diferente. Casados que estão aqui, eu conto ou vocês contam? Ô Marco, congresso de casais urgente, meu Deus. É muito interessante que eu atendia jovens, os jovens falam assim, pastor, eu quero casar. Por que você quer casar? Pastor, porque eu quero namorar, eu vou namorar todo dia. Eu conto a vocês, deixa vocês, né? Nem vou falar nada. Porque a gente coloca expectativa nas outras coisas. Não, a minha expectativa é que se eu entrar no tanque vai acontecer. Se eu casar, aí minha vida vai ser diferente. Não, porque quando eu atingir meu salário, aí vai ser top. Não, pastor, porque o que eu preciso é de um carro. Ah, na hora que eu tiver um carro as coisas vão dar certo. Jesus olha para aquele homem e ele começa a curar outra área da vida daquele homem, que são as expectativas erradas. Nossa, deu uma dó do Ivan agora, bati o olho nele. Deu uma tristeza nele aqui. Sério, pastor, que é isso mesmo? Vai ser top, irmão, em nome de Jesus. É tipo um iPhone, descarrega rápido assim. Em João capítulo 4, verso de número 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir água viva? Aquela mulher, ela estava ali, ela já tinha tido 5 maridos, ela estava vivendo uma vida doida, ela estava vivendo uma calamidade, mas ela olha para Jesus e fala assim, ei, eu tenho balde para tirar água, você não tem balde. A esperança dela estava no balde, mas Jesus está dizendo, eu sou a água viva, não é sobre o balde, é sobre a água. Sabe qual é o problema da igreja? A nossa expectativa é no tanque. A gente chega aqui dentro e falando, Jesus, toca na minha vida hoje, muda a minha condição financeira, muda a minha saúde, muda a minha história, mas o que Ele está querendo mudar é a tua realidade aqui dentro. Ele quer ter um relacionamento com você, a tua expectativa está errada em quem Ele é. E Jesus conversando com aquele homem dizendo, você quer ser curado? Na verdade o que ele estava fazendo era, deixa eu tirar a sujeira que tem dentro de você, porque maior do que a sua paralisia, é tudo isso que você está vivendo aí dentro, deixa eu te curar. Quando Marta e Maria vão até Jesus, lá em João capítulo 11, no verso de número 24 e 25 diz assim, ó, Marta respondeu, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquela mulher tinha uma expectativa de que Jesus ia curar no passado. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Passado. Nós temos uma professora de português, então vamos conjugar direito. Se estivesses aqui, mais uma vez, se estivesse, tudo certo? Se o meu irmão não teria morrido,
Jesus olha para ele e fala assim: mas o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz assim: eu sei que nos últimos dias é o quê? O pessoal do Raquel de Queiroz está animado agora, né? Fala, uau! Então, se estivesses passado, mas eu sei que lá no último dia o Senhor vai ressuscitar. Futuro. Jesus está olhando nos olhos dele e fala assim: minha filha, não é no passado, não é no futuro, o que eu tenho para fazer na tua vida é agora. Ele vai ressuscitar, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho para fazer algo na tua vida agora. A expectativa não está no que aconteceu ontem, a expectativa não é o que vai acontecer amanhã. O que Deus quer fazer é agora. O que Deus quer fazer na tua vida é hoje. O que aquele homem estava esperando era as águas agitadas dentro do tanque, mas o que ele não sabia é que Jesus queria agitar as águas dentro dele. Aquele que crê em mim, fluirão de si rios de águas vivas. Não é a água do tanque, mas é a água que ele quer agitar aqui dentro. Jesus está olhando para aquele homem, ele se apresenta e diz assim: ó, eu sou maior do que o tanque, eu sou maior do que o casamento, eu sou maior do que o salário, eu sou maior do que o melhor emprego, eu sou maior do que o melhor celular, eu sou maior do que qualquer coisa, eu sou Deus vivo, poderoso, olha para mim. Deus te trouxe aqui hoje para falar isso para você: olha para mim, volte os teus olhos para Jesus, volte os teus olhos para Ele. E depois que Jesus ouviu tudo aquilo, Jesus olha para aquele homem e ele diz assim no verso número 8 e verso número 9: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, repita comigo, imediatamente, o homem ficou curado. Por causa de uma palavra. Eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Essa hora era para você pegar a cadeira e bater na cabeça do irmão: oh glória, aleluia. O homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu em um sábado. Deixa eu te falar uma coisa. Qual foi a palavra que eu pedi para você decorar no começo da mensagem? Qual foi a palavra? Você precisa entender um ponto muito importante. A maior festa que vai acontecer não é onde tem barulho de música, não é onde tem comida à vontade. A maior festa que acontece é onde Jesus entra e transforma a tua história. Nessa noite vai acontecer uma grande festa nesse ambiente, porque os filhos perdidos vão voltar para a presença de Deus. Haverá festa. A tua vida hoje pode ser a maior festa. A tua história hoje pode ser a maior festa, maior do que qualquer festa que você já viu. É aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Não é a festa que está acontecendo lá. Jesus, ele não entrou na festa enquanto ele não pegou os seus e falou assim: haja festa aqui, para depois eu ir para lá. Ele estava indo para festa, mas ele parou para fazer festa antes. Esse é o nosso Deus. Ele quer fazer festa com você. E o último texto para nós encerrarmos, João capítulo 5, verso de número 10 ao verso de número 11 diz assim: e por essa razão, pela cura daquele homem, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Era um dia de sábado. A religião da época era contra as pessoas trabalharem de sábado, e eles foram tirar satisfação com aquele homem. Falou: por que você está carregando a maca, irmão? Falei: irmão, se eu te contar a minha história, eu não tinha ninguém, os outros estavam fazendo festa, eu era carregado para os outros. O homem veio e me curou. Achei que era no tanque, mas não era no tanque. Fez um milagre na minha vida. Agora vocês vêm perguntar para mim o que eu estou carregando a maca 38 anos, irmão. Você quer que eu volte lá e fique aleijado de novo para depois esperar domingo? É porque tem pessoas que quando elas estão próximas de você, elas não conseguem suportar a festa que Jesus está fazendo na tua vida. Olha os irmãos feridos. Ai, vai falando, Deus. Ai, tem sabor de mim. Mas sabe quem que é pior do que as pessoas que estão à sua volta? Pior são os religiosos. Porque eles querem prova, eles querem explicação daquilo que Deus está fazendo na tua história. Mas como assim? Cara, olha a roupa que você vai para a igreja. Olha o seu Instagram, olha as palavras que você fala. Jesus não pode fazer isso na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum religioso tem poder ou autoridade para falar ou não o que Deus deve fazer ou não. Ele é Deus. E deixa eu te contar uma coisa. O seu Deus, ele não é evangélico. Ele não é católico. Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Ele não está olhando para a tua roupa hoje. Ele não está olhando para a tua gíria. Ele não está olhando para as suas tatuagens. Ele
Ele não está olhando para o jeito que você fala. Ele não está olhando se você tem um boné, se você está sem boné. Sabe o que Ele está olhando? O coração de alguém que está desesperado. O coração de um homem que estava desesperado, que não tinha ninguém, mas que de repente alguém olhou para ele, olhou nos olhos dele e falou assim: você quer ser curado? Só que os religiosos sempre vão se levantar. Os religiosos sempre vão apontar o dedo. Não, isso não pode. Pastor falando assim no altar, pastor vestido assim, não, isso não pode. Porque os religiosos não suportam aquilo que Jesus está fazendo do jeito dele, da maneira dele. Então deixa eu te falar uma coisa: permanece firme, não desista. É do jeito que você está, é desse jeitinho que Jesus te ama. Ele ama a tua personalidade, Ele ama o teu jeito. E no processo, repita comigo, processo. É no processo que você vai sendo transformado de glória em glória. A Bíblia diz: e somos transformados de glória em glória. O que isso significa? Um dia de cada vez. Não, mas você fala umas palavras diferentes aí, você não pode não. Ei, para de carregar a maca. Não pode, a religião está dizendo que não pode. Só que quando você conhece Jesus, e quando você entende quem é Jesus, você obedece a Jesus. Sabe o que esse homem está dizendo? O tanto que eu obedeço é o tanto o que eu reconheço aquilo que Ele fez por mim. Seus amigos vão olhar para você e falar assim: vai para a igreja agora? Agora virou crente? É porque eu reconheço o que Ele fez por mim. E o tanto que eu reconheço é o tanto que eu obedeço. Você está entendendo o que eu estou pregando? Jesus falou: pegue a maca. Ele não perguntou, ele não questionou. Ele falou assim: esse cara me tirou do sofrimento que eu estava vivendo há 38 anos. Quer saber? Bora, maca. Não quero nem saber. Esse cara me curou e me transformou. Foi esse Jesus que me tocou e gerou transformação na minha vida. Quer saber? Eu vou para a igreja todo domingo sim. Eu vou tomar ceia sim. Eu vou viver aquilo que Ele tem para mim sim. Eu vou fazer festa sim. Eu vou vir no The Hope, vou me fantasiar de periquito se for possível, mas eu vou. Você é louco? É porque eu amo Ele, eu obedeço. Deixa eu te falar uma coisa. Eu me converti com 17 anos, no auge da minha carreira de pegador. Fala aí, Marco. Ô, Marco, ó. Tem uns que vêm para a igreja porque é desespero, né? Tem que casar, né, pastor Igor? Menote chegou na igreja, estourou no norte. Você é louco, você vai para a igreja? Como assim, você agora é cristão? Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu não me dobro diante de uma religião. Eu não me dobro diante do que as pessoas estão falando. Eu não me dobro diante de amigos. Eu não me dobro diante do mundo. Eu só quero me dobrar diante daquele que reina e vive, porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei da maca que Ele me tirou. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ele te tirou de uma maca. Então não obedeça porque a igreja está falando. Não obedeça porque os religiosos estão dizendo. Não obedeça o que o mundo está dizendo. Obedeça o que a palavra está dizendo. É o que Jesus está falando. Não é a tradição de uma igreja. Não é a tradição de nada. É o que a palavra está dizendo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Jesus, Ele quer fazer festa com você. E Ele está dizendo: pegue a sua maca. Ou seja, aquilo que mais te fez chorar. Olha para isso todos os dias e se lembra de onde eu te tirei. Você consegue se lembrar hoje de onde Ele te tirou? A grande questão é que existem pessoas que entraram na igreja achando que estão fazendo um favor para Jesus. Ó, Jesus, quer saber? Estou indo na igreja, né? Vou lá um domingo sim, um domingo não. Estou dando meu dízimo, né? Estou pagando minhas contas com o Senhor. Quando chegar no céu, nós trocamos uma ideia, balanga beijo, obrigado. Vou continuar vivendo minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, você não está fazendo favor para Jesus. Foi Ele que fez um favor em te aceitar. Ofertar ou dizimar ao Senhor, estar na igreja, trabalhar nos ministérios, não é um favor que você está fazendo para Ele. Na verdade é um privilégio que Ele te deixou acessar. Ele te deu um privilégio de servi-lo, de honrá-lo, de amá-lo. Queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode chegar aqui.
Essa noite é uma noite de festa. Existe uma mesa, existe um banquete. Mais do que curar a paralisia da tua vida, Ele quer tratar o teu coração hoje, igreja. Aquele homem, ele não pensou duas vezes. Ele fez festa, ele saiu pulando, ele saiu cantando. Eu estou curado. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele se levantou ao meu favor, Ele está aqui, igreja. Mas Ele está fazendo uma pergunta para você hoje. Ele sabe qual é a dificuldade, mas quando você começa a falar, quando você começa a colocar para fora, aí você sabe qual é a verdadeira dificuldade. Nunca foi o tanque, nunca foi o anseio pelo tanque, sempre foi outro anseio: águas agitadas dentro do teu coração. Aquele que vive e reina, ele quer agitar as águas aqui dentro, porque parece que a tua vida aqui dentro não flui. Você pode ter o melhor carro hoje, você pode ter a melhor casa, é difícil o que eu vou falar, você pode até namorar todo dia, é difícil, mas aqui dentro ainda não vai estar agitado, porque o que Ele quer colocar dentro de você é um senso de propósito. Ele não quer agitar fora, Ele quer agitar dentro. Aquele que crê em mim, fluirão rios de águas vivas. Foi isso que fez aquela mulher largar o cântaro e correr atrás de Jesus. Por quê? Ela não precisava mais pegar a água do poço, porque a expectativa não é o poço, a expectativa é a água que eu carrego dentro de mim. Aquele que crê em mim, fluirão rios de águas vivas. E quando eu entendo que eu estou fluindo rios de águas vivas, eu entendo que quando eu abraço o meu irmão, eu entendo quando eu toco a mão sobre ele, as águas agitadas que tem dentro de mim começam a curar ele. Você está entendendo? Então nessa noite, clame ao Senhor, agita aqui dentro, agita as águas aqui dentro, faz algo aqui dentro de mim, porque eu preciso tocar sobre a minha esposa, eu preciso tocar sobre os meus filhos, eu preciso tocar sobre o meu marido, porque eu sei que o meu marido não tem força, mas se tiver águas agitadas aqui dentro, vai agitar ele, ele vai ser curado. O Senhor está te fazendo um convite hoje, para você sair do seu lugar e mergulhar nas águas profundas. Existem águas agitadas aqui, não é um tanque. As águas agitadas é o rio que flui dele. E Ele está te convidando a sair do seu lugar e vir aqui, a deixar com que Ele flua em você, Ele faça em você, Ele faça através de você. O Rei está na casa, e Ele está vendo o teu sofrimento há dias, Ele está vendo as tuas dores há dias, Ele está vendo há anos aquilo que você tem passado, mas hoje Ele decidiu vir até você, hoje Ele decidiu te curar, hoje Ele decidiu transformar todas as coisas na tua história. Se você crê que o Senhor está falando com você, seu coração está queimando, sai do seu lugar, vem aqui na frente, enquanto o ministério canta essa canção.